O Flamengo assina contrato com o jogador de multa de 50 milhões de euros. Felipe Luiz na mira dos turcos. Eu vou trazer para você a verdade. E também situação de Eric Pulgar, árbitro para Flamengo e Estudiantes definido. Vou trazer para vocês aqui tudo resumido nesse vídeo. Fala, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negro. Peço a você que chegou agora, que é espectador do canal, que não é inscrito, se inscreva. Acione o sino das notificações da opção todas. Deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo. Não se esqueça do seu comentário. O seu comentário é muito importante para o crescimento do canal. Então vamos lá com essas notícias. Vamos falar agora do Flamengo que comprou, né, um equipamento aí de ultra geração, tá? Um equipamento aí que ele controla os jogadores, né, tempo de jogadores para ter mais intensidade, né? Na tarde de ontem o Flamengo investiu aí US$ 1 milhão, cerca de 5,4 milhões em uma máquina para jogadores, tá? Os equipamentos são na marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos aí para treinos com maior precisão e potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais aí às que são usadas pelo Real Madrid. Essa informação foi trazida pelo Lauro Jardim do jornal O Globo, gente. E para vocês verem, né, que o patamar do Flamengo é mais elevado cada dia que passa, né? Flamengo comprando aí equipamentos de ultra geração, né, de primeiro mundo, equipamentos como até o Real Madrid já tem. Então, por isso, gente, eu vou falar a verdade para você. Aí o Zante vai à loucura, né? O Zante vai à loucura quando souber dessa notícia do Flamengo, né? Bem, antes de falar de contrato assinado com o jogador de multa de 50 milhões de euros, vamos falar de mudanças no Flamengo para o jogo de domingo contra o Juventude. Isso porque o Flamengo deve ter mudanças aí contra o Juventude no domingo no Alfredo Jaconi. Varela e Jorginho seguem no departamento médico e não devem jogar. Plata se reapresentou hoje, mas não foi a campo, né? Hoje, na sexta-feira, não foi a campo. E também deve ficar de fora. Matias Vinha, Arrascaeta e Samuel Lino e Jorge Carrascal treinaram e estarão à disposição do Flamengo. Uma provável escalação do Flamengo aqui, com o goleiro Rossi, Emerson Royal na lateral direita, Danilo e Léo Pereira no meio de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, De La Cruz e Saul Níguez no meio de campo, Luiz Araújo, Samuel Lino e Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. Esse é o time do Flamengo para enfrentar o Juventude, então aí com alguns desfalques. O desfalque do Jorginho aí, que é um desfalque muito importante. O Jorginho tem um crescimento muito bom, e levou o meio de campo do Flamengo, né? E hoje Jorginho estará mais uma vez de fora, com certeza estará de volta aí contra o Estudiantes de La Plata, né? Muito bom aí. A escalação do Flamengo é uma escalação muito boa, né? Vamos falar aqui sobre a Arrascaeta. A Arrascaeta que vive uma fase maravilhosa no Flamengo. A Arrascaeta foi eleito aí, é o craque do Brasileirão Betano neste mês de agosto, né? O melhor jogador do Brasileirão Betano no mês de agosto. Destaque aí do Mengão, líder do Campeonato Brasileiro. A Arrascaeta foi eleito craque da competição no mês de agosto. A Arrascaeta vive a sua fase maravilhosa, brilhante esse ano no Flamengo. Espero que continue assim até levantar a taça, né? Bem, gente, vamos falar do jogo da Libertadores, tá? Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira pela Libertadores. Mais de 57.402 mil ingressos já foram vendidos, tá? A expectativa da diretoria é de que 60 mil disponíveis para a venda se esgotem ainda hoje. Somando gratuidades, cortesias, camarotes e cativas, a projeção é de 67 mil torcedores do Maracanã. Clima de decisão com a nação rubro-negra aí prometendo aí fazer a diferença, tá, gente? E para esse jogo foi definido o árbitro colombiano, tá? Do jogo Flamengo Estudiantes. Ele já apitou até o primeiro gol de Vinícius Júnior no Flamengo, no Mengão, né? Que foi aquele gol contra o Emelec. A Conmebol anunciou que Andrés Rojas, da Colômbia, será o árbitro do jogo entre Flamengo e Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores, tá?
o histórico positivo aí. O Flamengo tem um histórico aí muito favorável com esse árbitro. De acordo com o texto, Rojas já apitou 4 partidas do time carioca e 100%. Foram 4 vitórias, 2-0 na LDU esse ano em 2025, 4-0 no Alcas em 2023, 2-2 com o La Calera e 5-0 contra o Palestino pela Sul-Americana. Então, o árbitro aí foi escalado, viu, gente? Já temos o árbitro definido. Agora vamos falar de uma excelente notícia antes de falarmos do jogador assinando um contrato aí. Vamos falar de Eric Pulgar, isso porque na tarde de ontem Eric Pulgar passou por uma tomografia no pé para verificar a consolidação da lesão no quinto metatarso. O exame apontou consolidação da fratura e Pulgar avançará para exercícios em campo com a fisioterapia do Flamengo. O volante chileno está mais perto da volta aí aos gramados. Graças a Deus o Eric Pulgar ele está voltando. Agora eu fico me perguntando, gente, quando o Eric Pulgar voltar, onde que o Felipe Luiz vai encaixar tanto jogador bom no meio de campo? Eu faço essa pergunta para vocês, vou jogar a bola para vocês. Deixem embaixo nos comentários, tá? Agora sim, vamos falar de jogador assinando o contrato, depois vamos falar de Felipe Luiz na Turquia, tá? Isso porque, gente, o garoto Luiz Guilherme, joia da geração 2009, assinou um contrato com o Flamengo aí. O Luiz Guilherme é o mais novo cria a assinar um contrato profissional com o Flamengo. O vínculo tem duração de 3 anos e multa rescisória de 50 milhões de euros. Tá? O atacante de área da geração 2009, Luiz Guilherme, já é considerado aí por muitos como uma das principais promessas da base do Flamengo. Então, o Flamengo aí renovando aí com esse jogador, né? Jogador jovem, atacante, campeão do Mundial Sub-20 aí com o Flamengo. E já pondo ali aquela multa rescisória de 50 milhões de euros, uma multa astronômica aí para o futebol europeu. Então o Luiz Guilherme aí assinou o contrato, parabéns por Luiz Guilherme, Deus dê muita força para ele e um sucesso aí na sua carreira e que traga muitas glórias para o nosso clube de regatas do Flamengo. Agora sim, por último, vamos fechar o vídeo aqui falando sobre Felipe Luiz, renovação de contrato de Felipe Luiz, isso aí, galera. Isso porque ontem, segundo a apuração aqui do GE. Globo, o Felipe Luiz recebeu uma proposta aí do Fenerbahçe da Turquia, tá? E o treinador recusou a proposta, tá? Felipe Luiz recusa a proposta do Fenerbahçe da Turquia e permanece no Flamengo. Com é, o mesmo com o interesse de treinar um clube europeu, em algum momento da carreira o técnico entende que o projeto no rubro-negro está em andamento, tá? Nem abriu negociação, a informação é do UOL Sport, foi confirmada aí pelo Coluna do Fla também. Inclusive, as conversas para a renovação do vínculo já estão em andamento entre Flamengo e Felipe Luiz. A possibilidade de extensão por mais 2 temporadas. Então, o que aconteceu foi o seguinte, gente. O time do Fenerbahçe, ele está montando um time aí para tentar ganhar alguma coisa, né? Tentar voltar à Liga dos Campeões. O time do Fenerbahçe já não frequenta muito a Liga dos Campeões todo ano, né? Então eles querem montar um timaço lá na Turquia. Já contrataram bons jogadores e agora querem levar um técnico como o Felipe Luiz. Por que eles fazem isso? Estão vendo no Felipe Luiz, enxergando o futuro. Porque o Felipe Luiz ele tem o estilo, vamos supor, do Jorge Jesus. O Jorge Jesus que já passou por lá, já foi campeão lá na Turquia pelo Fenerbahçe, né? Foi campeão da taça e foi vice-campeão turco. Então o time turco acredita que Felipe Luiz seria um bom um bom técnico para a sequência aí da sua temporada, né? O começo de temporada lá na Rússia, na verdade, na Turquia, né? Bem, para fechar o vídeo, vamos falar de Bruno Henrique, isso porque o Bruno Henrique pediu, a defesa do Bruno Henrique pediu aí um efeito suspensivo, recorreu, né, no julgamento, pediu efeito suspensivo, porém
a resposta ainda não chegou. Chegando essa resposta sobre o efeito suspensivo do Bruno Henrique, a gente vai trazer para vocês aqui no canal, valeu? Então peço para você que não é inscrito, mais uma vez se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário. Tamo junto, Diego Mengão.